Bem-vindos, artistas! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das texturas de pele humana. E nós vamos aprender técnicas essenciais para criar retratos realistas e expressivos. Então você está esperando o quê? Pegue seus materiais e vamos começar! Antes de tudo, vamos garantir que estejamos bem equipados aqui. Então opte por escolher um papel de qualidade que seja adequado para desenho realista. E também opte por escolher lápis grafite, variando do 2B até o 6B, para a gente conseguir fazer diferentes tonalidades. E os lápis de cor vão nos ajudar a adicionar detalhes sutis à nossa textura. Já as borrachas são excelentes para criar destaques e apagar áreas indesejadas. Já um papel ou um esfuminho vai nos ajudar na suavização e na mistura dos tons de pele. E tem também algo para apoiar sua mão, para que você não consiga borrar a folha. Geralmente quando a gente sua, a gente acaba borrando a folha. Você pode usar um papel para isso ou tem luvas específicas para isso. E por fim, tem referências de textura de pele para nos inspirar ao longo do desenho. Antes que começamos a desenhar, é importante estudar diversas texturas de peles que encontramos em diferentes áreas do corpo humano. Observe com atenção as rugas, os poros, as sardas e até mesmo as cicatrizes. Aprender a reproduzir essas características é essencial para criar retratos realistas e cheios de personalidade. Então vamos começar construindo a base do nosso desenho. Vamos começar esboçando nossas formas básicas para o objeto que vamos desenhar, que no caso hoje vai ser o nariz, tá? Nessa primeira parte aqui da aula. E aí, lembre-se de você prestar bastante atenção nas proporções corretas e o posicionamento desses elementos no rosto. Ou seja, onde ele vai ali se encaixar no rosto, né? Preste bastante atenção no posicionamento, tá? E você pode ter percebido que eu usei formas básicas como os 3 círculos para o nariz, tá? E agora a gente está traçando uma linha reta, puxando da ponta do nariz até ela, que é mais ou menos o meio dos olhos, né? Dando um pouco mais de curva aqui para esse nariz, em vez de deixar ele muito reto, que deixa ele um pouco realista, apesar que existem vários tipos de narizes, né, por aí. Então, mas a intenção aqui dessa desenho é deixar ele mais curvado assim mesmo. E aí, pessoal, essas formas básicas que a gente fez no início aqui, que são os círculos, a gente vai apagar elas no desenho final, tá? Então, é só para você ter a noção mesmo de posicionamento. E essas formas auxiliam você a ajudar a criar um contorno para a sua arte aqui, para o seu desenho. Então essas formas, como eu já expliquei em várias aulas anteriores aí, que foi nos desenhos usando formas geométricas, né, dos esboços usando formas geométricas, você pode usar várias formas aí para estar criando a base para você criar um esboço por cima. E aí, pessoal, uma vez que está demarcado nossa área aqui, é só a gente trabalhar agora com a questão de luz e sombra, tá certo? E aí, uma vez que a gente está trabalhando com luz e sombra, vamos começar aqui pelo... Esse daqui, por exemplo, não sei se dá para ver na câmera, é o HB, tá? Eu estou usando ele só para esboçar mesmo. A gente pode estar usando ele também por um motivo. Pode estar usando ele para fazer uma base bem fina e bem leve. Vamos fazer aqui uma base com ele, aproveitar que a gente já está com ele aqui na mão. Vamos fazer aqui a base bem leve, ó. Lápis deitado, lápis inclinado. Vamos aqui fazer a base. A pintura básica aqui do nosso desenho, a estrutura básica. Essa base aqui é bem simples, você não vai colocar detalhe nenhum nela. É só mesmo para já ter uma pintura por baixo ali das camadas. Vai ser a primeira camada essa daqui, né? A gente pode apagar esse esboço aqui, ó. Deixar quase invisível, não se preocupa muito com isso não, que depois do desenho final não vai aparecer não, tá? Gradativamente, né? Vamos pegar aqui o 2B, ó. 2B esse daqui. Que ele é um pouco mais escuro que o HB. E vamos aqui começar nas partes que são mais escuras mesmo, ó. Vamos fazer uma malha. Que é essa malha? Essa malha é muito bom para você treinar também precisão, ó. Você vai traçar, fazer pequenos traços, ó. Nesse sentido. No sentido que for mais confortável para você ir. Talvez você seja destro, então será essa posição aqui, eu não sei se é tão confortável para você, mas para mim que sou canhoto, é confortável. E aí vamos traçar essa malha novamente para cá, ó. Uma malha colocando os traços bem próximos um ao outro, o máximo próximo que a gente conseguisse, também sem aplicar muita força. E vamos fazer essa malha aqui também, ó. Bem de leve. Isso já vai dar um efeito de textura no nosso desenho. Aqui, ó, a gente vai já misturar, fazer um achurado aqui, né? A gente vai agora, ó, colocar aqui pra cima, ó, mudar um pouco o ângulo dessas linhas retas, ó. E agora vamos puxar pra cima, de cima pra baixo. Vamos aqui vendo onde é que é necessário, onde é que é mais escuro. Lembrando, quanto mais você passar, mais escuro vai ficar. Então, se você quiser deixar uma área mais clara, uma área de mais destaque, obviamente você não vai passar o lápis tantas vezes. Você passa só uma camadazinha base, tá? Camada leve de traços.
E onde for mais escuro, você intercala mais. Quanto mais você intercalar, fazer de um lado para o outro, de outro para o outro, vai ficando mais escuro. E agora a gente vai passar agora para o 4B, tá bom? 4B que é esse daqui. E aí a gente vai escurecer mais ainda. A gente vai reforçar aquilo que a gente já fez antes. O mesmo processo, tá? Segue o mesmo processo de antes. Só que agora você pode perceber que ele é bem mais forte. Bem mais escuro. Então eu tenho que ter um pouco mais de cuidado também. Mas agora que o desenho realmente vai pegar a forma mesmo, pegar contraste aqui. Então essa área aqui é bem escura, que é a área da narina, né? Já vou colorir bastante aqui. Aqui também na outra narina. Mesma coisa, mesmo sentido. Quanto mais próximo aqui dessa linha, mais escuro. Quanto mais vem pra cá, mais vai se afastando, mais claro. Aqui a gente vai brincar de fazer as linhas também, aquelas linhas lá, ó. Certo? E aí vem escurecendo também, ó. Cruzando elas aqui. Só que mais leve, né? Porque senão a gente vai passar do ponto aqui que a gente quer escurecer. E aí pouco a pouquinho vai ganhando forma, né? Nosso desenho aqui. Cruzar um pouquinho mais de linhas aqui. Você pode perceber que ao mesmo tempo ele já vai ganhando uma tridimensionalidade, né? Vai ganhando um efeito 3D aí. Pouco a pouco que a gente vai escurecendo e dando destaque a algumas áreas também. Algumas áreas em branco que a gente vai deixando para trás. Então usando esse tipo de técnica aqui é muito fácil para você conseguir deixar objetos em 3D usando lápis a grafite. E isso aqui também se aplica a desenho com lápis de cor, tá bom? E aí como está muito marcado o nosso grafite aqui com um papelzinho, um lenço de papel ou um esfuminho, você pode vir quebrando um pouco dessa marcação aqui, esfumando, né? Aí você vai diminuir um pouco da textura. Não recomendo que você diminua toda a textura, né? Porque aí perde até o sentido, que essa aula é para criar textura, né? Mas é algo que você pode fazer quando você colocar muitos risquinhos e ficar muito estranho da realidade. Você pode estar usando isso, né? Esse artefato aqui, para estar diminuindo um pouco das texturas, tá espalhando mais esse grafite, e aí não vai ficar tão marcado assim. E aí aqui com a borracha a gente vai criar agora os highlights, né? Que são as partes mais claras. Tem uma incidência de luz muito grande, que é onde está pegando luz, né? Vamos dar uma apagadinha aqui com a borracha, ó. Essa borracha não é própria para isso, mas vou estar usando ela mesmo. Então aqui são alguns pequenos pontos que a gente vai estar apagando aqui, ó, para criar uma luzinha. Também a gente pode estar só vindo tocando a borracha, ó, que mesmo assim ela vai apagar. Você não precisa esfregar a borracha, literalmente. Você pode vir tocando a borracha, ó, iluminar um pouco o seu desenho. E aí, novamente, você coloca mais alguns detalhes que você quer que apareça. E basicamente é isso, você vai modificar de acordo com a necessidade do seu desenho e da sua arte, entendeu? Então é assim que você vai usar linhas retas para adicionar textura ao seu desenho. Então, pessoal, isso daqui foi a prévia de uma aula do curso de desenho que eu vou lançar daqui a alguns meses. Então fica ligado aí. E se você quiser saber mais, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, eu já posso ter lançado o meu curso. Se você quiser saber mais, é só clicar no link da descrição aí e fazer parte e ser meu aluno. Então é isso aí, te espero lá, tamo junto. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!